Olá, juniores, espero que estejam todos bem. Aqui mais uma aula, nós agora vamos para a lição número 13 e encerrar o nosso livro para começar novas lições, tá? Espero que vocês tenham gostado das lições que a gente tem apresentado para vocês. Espero que vocês estejam firmes aí. Pegue sua Bíblia, pegue o seu caderninho, a caneta, não esqueça do nosso combinado. Para começar, nós vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade, tá? Querido Deus, amado Pai, nós invocamos a Tua presença em nosso meio. Obrigada pela oportunidade que temos mais uma vez de poder aprender um pouco mais da Tua palavra. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento. Abre o nosso coração para receber mais e mais de Ti. É o que oramos com o coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição hoje é a 13ª, o pecado precisa ser castigado. Vocês se lembram que os reinos foram divididos, o reino de Israel, o reino de Judá, reino norte e reino sul. Pega sua Bíblia, abre ela no livro de 2 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler lá no versículo 9. Todo mundo pegou aí? O que aconteceu? Aquele povo de Israel, Deus pediu a Moisés que escrevesse os mandamentos, né? E os mandamentos eram para ser obedecidos. E agora, o povo, quando partiu para a Terra Santa, o que aconteceu com eles? Viveram um tempo de obediência à palavra do Senhor. Mas com o passar dos anos, aquele povo foi se esquecendo de Deus, esquecendo dos mandamentos e fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, né? O povo entrou no meio do pecado. E o que aconteceu, gente? Deus mandou quem? Mandou vários profetas. Vocês se lembram? Mandou o profeta Isaías, mandou o profeta Jeremias, entre outros profetas, né? Que a gente estudou no decorrer das lições. Ainda assim, o povo continuou no caminho errado. O povo não quis ouvir o que o Senhor tinha para eles. E quando a gente parte para o caminho errado, o que acontece? Todo pecado tem o quê? Uma consequência. Então vamos ler lá. Vamos ler no 2 Reis, vocês pegaram a Bíblia aí. Fala assim, lá no versículo 9 do capítulo 17. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus. Como se Deus não estivesse vendo, né? Porque a gente sempre fala, Deus tudo vê. Não adianta a gente achar que está fazendo coisas erradas que Deus não está vendo, porque Ele vê tudo, né? E edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada. E levantaram para si estátuas e imagens do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Então o povo levantou altares a deuses e isso Deus não agradava, né? Isso Deus não podia fazer isso e devido a algumas amizades que o povo ali começou com outros povos, eles começaram a se voltar contra o Senhor. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E o Senhor havia avisado a eles que se fizessem esses tipos de coisa, eles seriam castigados. Os profetas, vocês se lembram? Já havia avisado isso a eles. E serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera, não fareis essas coisas. E o Senhor advertiu a Israel e a Judá. Então o Senhor advertiu tanto ao povo do norte quanto ao povo do sul que não poderia fazer isso. E o Senhor advertiu, como eu disse para vocês nas lições anteriores, Deus usou boca dele aqui na terra, que eram os profetas. Pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo, convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos,
conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, olha bem o versículo 14, porém não deram ouvidos. Quando a gente não dá ouvido ao que o Senhor pede a gente, o que acontece? Uma consequência. E qual que foi a consequência? Um castigo para o povo de Israel. Vocês acham que o Senhor, quando castigou o povo, o Senhor ficou feliz? Não, porque era um povo amado de Deus. Deus havia libertado eles do Egito, Deus havia feito várias promessas e ainda assim o povo não quis ouvir a palavra do Senhor. E o que aconteceu? O reino do norte, né? O Israel, o rei na época, o rei Oséias, ele não era um rei que adorava ao Senhor, não era um rei que seguia os mandamentos do Senhor. E devido a isso, o povo do Senhor foi levado cativo para a Síria, porque o rei da Síria invadiu Israel e devido a isso eles foram levados cativos. E o que aconteceu? Foi o castigo que Deus deu a esse povo. Mas e o povo do Reino do Norte? O povo do Reino do Norte, eles começaram a ouvir o Senhor. Eles começaram a seguir os mandamentos do Senhor, porque o que aconteceu? O rei Ezequias, quando ele começou o seu reinado, ele já fez uma revolução ali. Ele voltou o povo para Deus. O que ele fez? Ele foi lá no templo, ele tirou tudo que era, né? Que não era, que o templo estava fechado naquela época, e ele fez o quê? Ele voltou o povo à adoração, ele abriu o templo, ele fez tudo que agradava ao Senhor, e o povo ali do reino norte, de Judá, eles voltaram os caminhos dele ao Senhor, e isso agradou o Senhor, e Deus deu vários livramentos àquele povo. Agora eu quero falar com vocês, crianças, vale a pena a gente seguir um caminho de pecado? Sabendo que Deus tudo vê, Deus não adianta, não há pecadinho, não há pecadão, diante do Senhor todo pecado ele tem o mesmo tamanho, ele vai gerar consequências, assim como gerou no Reino do Norte, né, as maldições, o povo foi levado cativo, assim também no Reino do Sul eles foram abençoados por obedecer a palavra do Senhor, né, por seguir os caminhos do Senhor. Então, eu queria que vocês neste momento parassem e pensassem. Quando o pai e a mãe falam alguma coisa, aí vocês ficam ali chateados, achando que o pai não tem razão, a mãe não tem razão, né? E até mesmo fazer as coisas assim escondido, né? É como eu disse, Deus tudo vê, não vale a pena. A gente tem que seguir um caminho reto, um caminho, né, de Cristo ali. É difícil? É. Muitas vezes a gente pode ser até condenado, lá o crentinho, né? Lá, às vezes no meio de turma, lá na escola, né? Você faz alguma coisa, aquele colega lá te cutuca, vamos fazer isso e isso. É melhor não. Sabe por quê? Porque vai gerar uma consequência, porque o pecado ele gera uma consequência. Todo pecado, todo erro. Então é um momento, pensa, fiz alguma coisa, desagradou o coração do Senhor? Pede perdão, porque um dia foi enviado Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, né? E Cristo, ele é o nosso Salvador, é aquele que nos levanta, é o nosso bom pastor que está ali ao nosso lado. Vale a pena seguir esse caminho. Vamos agora ao nosso versículo, que nós temos um combinado. Eu queria que vocês anotassem os versículos que a gente está falando de todas as lições. Esse versículo, quando voltar a EBD, nós vamos querer no mínimo 5 versículos decorados de todas essas lições. É o mínimo, né? Quem decorar mais vai ter uma premiação maior. E o nosso versículo hoje está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que é: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
tá? Anota aí o versículo e breve nós vamos estar juntos, decore os versículos. Vamos orar para encerrar a nossa lição. Querido Deus, muito obrigado por tão grande privilégio, obrigado por tudo que tens feito, por tudo que ainda há de fazer. Neste momento eu queria te pedir que visitasse cada criança que está nos assistindo, que o Senhor venha, meu Deus, estar abençoando com toda sorte de bênçãos, livrando de todo mal, dando entendimento do teu querer na vida de cada um. Obrigada, Senhor. Continue conosco, nos abençoando e nos guardando em nome de Jesus. Amém.